Olá, senhoras e senhores, já colocaram finanças na sua rotina de hoje? Quinto mês do ano e com ele chegou também a atualização da nossa carteira aqui do canal, só de fundos imobiliários, onde eu mostro como um iniciante pode começar com cerca de R$ 150 por mês a montar uma carteira de FIIs. Você está gostando dessa série do canal? No vídeo de hoje, vamos ver como está performando a carteira, receber nossos rendimentos dos fundos do mês e vamos fazer nosso aporte desse mês. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo? Bom, então tá aí as transações até o momento da carteira, onde a gente tem esses 4 fundos imobiliários aqui comprados nesses preços e nessas quantidades. A gente consegue também ver nesse gráfico a nossa carteira aqui do canal já começando a tomar uma forma maior, com boa parte dela em fundos de tijolos e apenas um fundo de papel. Mas isso a gente já vai contrabalançar esse mês com o nosso aporte daqui a pouco. Aqui a gente vê a performance do IFIX até o momento, desde quando a gente iniciou esse projeto aqui, e vejam que o mercado decidiu acordar esse mês para o desconto que os fundos imobiliários ofereciam para a gente. Isso fez o IFIX explodir esse período, como a gente consegue ver nessa parte aqui do gráfico. E aí, quando a gente olha para o resultado da carteira em si, dá para a gente perceber que ela tem se recuperado com quase a mesma magnitude, encostando no terreno positivo já no finalzinho do mês passado. E quando a gente coloca os dois lado a lado, desde o início do projeto, dá para visualizar que a carteira esse mês realmente deu um salto muito maior do que o IFIX, e dá para a gente ver isso quando eu coloco essa imagem do rendimento nos últimos 30 dias, ou no mês cheio de abril, quando o IFIX rendeu perto da estabilidade, com pouco mais de 0,5%, enquanto que a carteira teve uma alta de 4,41% no mesmo período. E tanto foi que esse mês foi o melhor mês da carteira quando comparado ao seu início. No resultado acumulado até o momento, ela se encontra com uma leve alta de 0,24%. E também dá para a gente notar que ela está em alta pelo terceiro mês seguido. Vamos ver se a gente continua nessa toada nos próximos meses e o mercado dá um tempo para a gente, né? Com relação aos ativos, até o fechamento do mês, nós nos deparamos com nenhum ativo no negativo, sendo que a maior alta até o momento da gravação desse vídeo é o VISC11. E o destaque aqui é que o MXRF bateu no nosso preço de compra. E isso, para quem ficou desesperado lá atrás e vendeu no fundo, com todas aquelas notícias e polêmicas do início do ano, é um desastre, né? Agora me diz aí nos comentários se você vendeu naquela época ou aportou mais. Você chegou a comprar? Comenta aí que sua opinião é muito importante para mim e para o YouTube também reconhecer esse canal aqui. Já na parte do patrimônio, a gente vê uma crescente, né? E é aquilo que eu sempre falo. Você não vai ficar rico na bolsa. Trabalhe e aporte mais e mais. Isso que vai fazer a diferença para você no longo prazo. Essa reta aí aumentando de tamanho, cada vez mais, só vai ser possível com aportes e o tempo passando. Nada ganha disso. Para aqueles que entraram na bolsa, comenta aí se quando você entrou, qual era a sua mentalidade. Você achou que ia ganhar dinheiro na bolsa ou já entrou com foco no longo prazo? E partindo para o outro gráfico que eu acho maravilhoso, é esse aqui. Ah, mas aí você pode falar, são poucos reais por mês, nem dá gosto. Olha, se você não curte esse processo, eu sinto muito, mas eu acho que você tem que, no mínimo, rever seu conceito de investimento. Tem coisa melhor que ver o seu rico dinheirinho trabalhando para você? Fala sério, né? A minha meta nesse gráfico é, inicialmente, sempre ter o mês seguinte maior do que o mês anterior. Com fundos imobiliários, até dá para a gente tentar fazer isso no início. Vamos ver até que mês a gente consegue fazer isso aqui? Mas para isso, eu preciso da sua inscrição e do seu joinha aí embaixo. Não custa nada, vai. 2 segundinhos para você apertar esses 2 botões aí do canal. Se tá gostando desse e de outros conteúdos do canal, se você quer ver meus erros e acertos aqui, se inscreve aí e me ajuda a chegar na meta que eu tô para esse ano dos meus primeiros 1000 inscritos. E sabe como é que você pode me ajudar? Compartilhando esse e outros vídeos que você gostar do canal para mais pessoas. Essa é a única pirâmide que eu incentivo. Mas brincadeiras à parte, eu te convido também a participar do nosso grupo do Telegram. Lá eu posto notícias do mercado, atualizações da carteira, atualizações dos rendimentos que a gente vai receber aqui e vários outros informes quando o assunto é relacionado a finanças. Então, bora lá espalhar conhecimento para mais pessoas? Eu conto com vocês. Seguindo em frente, os rendimentos anunciados até o dia da gravação desse vídeo para esse mês foram o RBED 11 com R$ 1,14, o VISC 11 com R$ 1,38 por cota, o MXRF 11 com 11 centavos por cota, e todos eles serão pagos no dia 13 desse mês.
Ou seja, só falta o resultado do BLMG 11 para sair, mas todos os rendimentos anunciados esse mês, até o momento, foram maiores do que o mês anterior. E é isso que eu quero saber quando invisto em fundos imobiliários. Só isso me interessa. Valorização pode até vir, mas o meu foco aqui, como eu disse no primeiro vídeo dessa série, vai ser o aumento da renda. E isso aí sem eu fazer nenhum aporte extra. Quanto mais disso, melhor. Eu quero é mais. Bom, e depois dessa geral, vamos lá fazer nossa compra do mês na Clear. Bom, então eu estou aqui na plataforma da Clear e se você não tem conta aqui, usa meu link de indicação para abrir conta e participar da promoção que eles estão oferecendo no momento. Leia todo o regulamento e abra sua conta. E lembrando que nada disso aqui é indicação de compra ou venda de nenhum ativo aqui citado. Bom, esse mês eu comprei o fundo CVBI 11. Ele é um fundo de papel e eu coloquei ele para ficar junto do MXRF nessa categoria. E como também tem sobrado uns trocados das outras operações dos meses passados, como eu já tenho uma boa quantia, eu resolvi aportar esse mês esse dinheiro nos ativos que eu já tenho aqui e gastar, e assim fazer mais aportes. Então eu comprei mais cotas do próprio MXRF 11 e mais uma cota do BLMG 11. Sendo assim, compras feitas, agora vamos estudar um pouco do fundo desse mês, o CVBI 11. O fundo CVBI 11 tem um patrimônio líquido de cerca de R$1 bilhão, com valor patrimonial na casa dos R$ 99,77 e com seu PVP cravado no 1, ou seja, o mercado está precificando ele sem ágio nenhum no momento da gravação desse vídeo. O seu último rendimento foi de R$ 1,12, gerando um dividend yield de pouco mais de 1%. Quando a gente olha o tempo gráfico desse fundo, a gente percebe o seguinte, que ele está bem de lado praticamente desde o meio do ano passado até agora, com poucos topos e vales. Seguindo aqui em frente, quando a gente olha o seu histórico de rendimentos, se encontra também bem constante nesses últimos períodos aqui, apesar dele ter esse pico aqui em dezembro de 2020. Mas isso tem um porquê. Isso foi fruto de resultados acumulados anteriormente para fechar com aquela política de distribuição de 95% do resultado no semestre. E para quem não conhece o fundo, ele teve suas atividades iniciadas em julho de 2019, tendo como gestor a VBI Real Estate, e ela possui também os fundos LVBI, que eu tenho na minha carteira particular, já adianto, o RVBI, o PVBI e o RVBI, e como administrador, o fundo possui a BRL Trust Distribuidora. A taxa de administração é de 1,05% ao ano sobre o valor de mercado, e esse fundo não tem taxa de performance. E continuando, para a composição do fundo, a gente pode ver o seguinte, que ele possui uma das coisas que eu mais gosto nos fundos imobiliários, que é a sua capacidade de diversificação. E isso a gente vê mais detalhado nesse gráfico aqui, onde a gente encontra os tipos de investimento que o fundo faz, e a gente consegue notar que ele é bem diversificado, mas ele vai ser muito mais concentrado em CRIs. Continuando, a gente também observa algumas coisas, que nessa parte eles mostram o aumento que eles estão tendo na parte de fundos imobiliários, ou seja, eles estão comprando fundos imobiliários. Já já a gente vai ver isso mais detalhado. Aqui o fundo cita que ele possui uma reserva acumulada de 24 centavos por cota e que os seus dividendos são anunciados no 6º dia útil do mês subsequente e o pagamento é realizado no 11º dia útil do mesmo mês. Então, com a compra que eu fiz, já me garante o direito de receber já esse mês o dividendo que eles anunciarem. Muito bom isso, né? E passando para o próximo slide, a gente nota o seguinte, aquilo que eu já vinha falando com relação à carteira de ativos do fundo. Notem todas essas divisões aqui e que possui várias alocações. E é um fundo que se encontra também na maior parte do Brasil. Ponto positivo para a gestão nesse quesito. Agora, um ponto a se destacar e que eu acho que possa ter cuidado maior é que São Paulo está com praticamente metade desses ativos. Então vamos ficar de olho, porque a gestão já disse que pode ter até 100% do patrimônio líquido do fundo nessa cidade. E seguindo em frente, a gente tem um tópico que eu vou ter que parar um pouco para explicar melhor algumas coisas. Primeiro, a distribuição dos indexadores. Nota que 81% está concentrado no IPCA e 19% no CDI. Então, por enquanto, a gente pode esperar alguns retornos maiores durante essa crise inflacionária
que assola o país nesse momento. Então vira um fundo de proteção para isso. Mas lembra que de nada adianta se você está na fase de acumulação e não reinvestir todo esse retorno. Lembra que é um fundo de papel, então a tendência, em tese, é ele voltar sempre para o valor patrimonial. Então muito cuidado no que você estiver investindo. Entenda o máximo possível para garantir aquele sono tranquilo que todos nós merecemos ter. Outra coisa boa é que o fundo nos mostra o rating dos seus ativos. E ele possui 75% em ativos que possuem rating de A para cima. Isso conta bem para o fundo e traz mais segurança, mas nada aqui é garantido. E com relação ao vencimento, a gente vê que 2 anos que vão ser um pouco mais puxados para o fundo são os de 2025 e 2028, sendo que 60% está atrelado acima de 2030. E aqui a gente vê a distribuição por LTV ou Loan to Value do fundo. É um índice que mede o empréstimo sobre o valor da garantia. O termo é muito utilizado nos CRIs, sendo apresentado em porcentagem, calculando o empréstimo com relação ao valor da garantia. Por exemplo, digamos que você tem uma dívida de 50 mil reais, mas você dá de garantia para cobrir essa dívida um ativo que tem valor de 80 mil. Logo, o LTV dessa dívida é a divisão da sua dívida pelo valor do bem multiplicado por 100. No nosso caso, a gente divide 50 por 80 e multiplica por 100, e chega no resultado de 62,5% de Loan to Value. Então, quanto maior esse valor, mais risco essa operação vai ter. Um LTV de 100% significa que não tem garantia nenhuma para cobrir essa dívida. É um índice bem importante quando a gente está avaliando um fundo de papel, que quase ninguém fala e dá importância. No CVBI, a gente consegue ver que 48% dos CRIs possuem Loan to Value variando de 0 a 50%, sendo que o LTV médio ponderado é atualmente na casa dos 55%. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que quem sabe talvez eu faça um vídeo explicando com mais detalhes como funciona o LTV em um fundo de papel, assim como eu fiz explicando como você descobre a alavancagem de um fundo imobiliário, que você pode acessar assim que acabar esse vídeo no card que está aparecendo aí na tela para você. Olhando agora para a demonstração de resultados, a gente consegue fazer aquela nossa conta aqui para ver o quanto das despesas do fundo representam das receitas do mesmo. Eu vou fazer aqui o acumulado dos 12 meses para a gente ver como está distribuído atualmente. Então vou botar aqui 10,3 dividido por 124,7 e multiplico por 100. Então está na casa aqui dos 8,25%. Então está bem aceitável aí com relação a esse fator que eu acho justo para um fundo. Quando a gente passa de 2 dígitos é que eu começo a ficar incomodado, mas é muito subjetivo isso daí. No próximo slide, a gente já está vendo a distribuição completa do fundo. Ou seja, ele tem aqui 85% dele em CRI. Ele possui 10% nos FIIs e o restante, 5%, ele está em caixa. Eu também acho que essa parte de caixa é bem subjetiva. E eu não vou ficar julgando isso aqui não. Para mim, tá no limite do limite isso daí no fundo. Agora, olha o milagre, né? Um fundo que não tá alavancado. Pelo menos até onde eu sei e eu vi. Mas já que eu tô falando disso, alguém aí sabe de um outro fundo que não esteja alavancado atualmente? Deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma lista aqui nesse vídeo só para quem tá chegando dos fundos que não possuem alavancagem no momento. Assim a gente se ajuda e ajuda quem chega aqui. O que vocês acham da ideia? Um outro ponto positivo no relatório do fundo é que ele detalha e separa por categorias de ativos todos os CRIs que ele possui. Então aqui tem a parte residencial, a gente também tem a parte de logística e de shoppings, aqui temos a parte de loteamento, aqui também a parte de varejo no setor educacional e multipropriedade, a alocação em death care, e poxa, o que custava escrever cemitério aqui? Eu acho desnecessário esses estrangeirismos de vez em quando, mas... E a parte de escritório. Já na parte de FIIs, o fundo tem participação nesses FIIs aqui listados. Todos eles. E com representação de 10% ao todo no seu patrimônio líquido. O fundo CVBI 11 também está fazendo a 7ª emissão de cotas. É uma emissão 476. Ou seja, só quem é cotista do fundo pode participar. Mas já adianto que, como eu acabei de comprar esse mês,
eu não vou poder participar, mas fica aí a título de informação. A database é para quem dormiu comprado no fundo no dia 26 de abril desse ano. O fundo pretende arrecadar algo em torno de 100 milhões de reais, o que é 10% do valor patrimonial do fundo nos valores atuais. O valor mínimo para subscrever é de 10 cotas com um fator de subscrição de 9,5%, com preço de emissão de R$ 99,76, mais 12 centavos de custo de emissão, o que é em linha com o valor patrimonial do fundo praticamente. O fim do prazo de subscrição é no dia 10 de maio, na B3, e no dia seguinte, no escriturador. Ou seja, tenha o dinheiro na conta, se possível, até o dia 9, para evitar qualquer erro e problema posterior. E aqui o resumo completo de todas as etapas de subscrição do fundo CVBI 11. Agora, com tudo isso, vamos lá para o Status Invest cadastrar nossa compra. Aqui no Status Invest eu já cadastrei os aportes e com isso terminamos nossa etapa de compras desse mês. E assim se configura nossa carteira de fundos imobiliários atualmente. E é como eu já disse, não foca nos ativos em si, tenta focar na sugestão da estratégia. Eu estou fazendo na prática com vocês. Tudo isso aqui é uma sugestão e um início de bate-papo em cima disso. Agora me diz aí nos comentários o que você achou do novo fundo da carteira, o CVBI 11. Você tem ele em carteira? Vê algum risco além dos já citados aqui? Agora fica comigo vendo os vídeos que aparecem aí na tela final. Não se esquece de colocar nossa rotina de sempre em dia, curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, se não for inscrito, ativando o sininho para receber as notificações e compartilhando para mais pessoas sempre. É isso, pessoal. Um grande abraço, paz, saúde e sucesso a todos.